Capítulo 6. Devagar e sempre. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Eu venho batendo nessa tecla há 30 anos. Acho que a conta é simples. Alguns projetos dão certos, outros não. Não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles. Só passe para o próximo. Brad Pitt. Hans Berggren fugiu da Alemanha nazista em 1936. Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, onde estudou literatura na Universidade da Califórnia em Berkeley. Segundo a maioria dos relatos, ele não parecia ser particularmente promissor durante a juventude. No entanto, na década de 90, Berggren havia se tornado um dos negociantes de arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em 2000, Berggren vendeu parte da sua enorme coleção de Picassos, Braques, Klies e Matisses ao governo alemão por mais de 100 milhões de euros. Era um valor tão baixo que os alemães efetivamente consideraram aquilo uma doação. O valor de mercado da coleção estava bem acima de $1 bilhão. É impressionante que uma pessoa tenha sido capaz de formar uma coleção tão repleta de obras-primas. A arte é mesmo subjetiva. Como alguém conseguiu prever com tanta antecedência quais seriam as obras mais cobiçadas do século? Alguém poderia dizer que é habilidade, ou então, sorte. A firma de investimentos Horizon Research tem uma terceira explicação, e ela é muito relevante para os investidores. Grandes investidores compraram vastas quantidades de obras de arte, escreve a empresa. Alguns subconjuntos dessas coleções provaram ser excelentes investimentos e foram mantidos por um período longo bastante para permitir que o retorno do portfólio convergisse em direção ao retorno dos melhores elementos dele. É simplesmente isso. Grandes negociantes de arte operam como fundos de índice. Eles compram tudo que podem e compram portfólios, não peças individuais de que gostaram. Em seguida, eles sentam e esperam até que alguns vencedores apareçam. É simplesmente isso. É provável que 99% das obras de arte que colecionadores como Berger adquiriram ao longo da sua vida tenham acabado se mostrando de pouco valor. Mas isso não importa muito se 1% restante for composto por obras de artistas como Picasso. Berggren podia estar errado na maioria das vezes e ainda assim estar absolutamente certo. Muitas situações nos negócios e nos investimentos funcionam dessa forma. Caudas longas e os extremos mais distantes de uma sequência de resultados exercem uma influência enorme nas finanças, quando um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. Pode ser difícil processar isso, mesmo quando você entende de matemática. É contraintuitivo que o investidor possa estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Isso mostra que subestimamos como é normal a maioria das coisas não darem certo, e como, por sua vez, reagimos exageradamente quando elas dão. A animação O Vapor Willie de 1928, a primeira aparição de Mickey Mouse, colocou Walt Disney no mapa. Já o sucesso nos negócios foi outra história. O primeiro estúdio da Disney faliu. Seus filmes eram absurdamente caros de produzir e financiados em condições estapafúrdias. Em meados da década de 30, Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados. A maioria era de curtas, a maioria era adorada pelos espectadores e a maioria causou prejuízos astronômicos. A Branca de Neve e os Sete Anões mudou tudo. Os $8 milhões que o desenho faturou nos primeiros 6 meses de 1938 estavam em uma ordem de grandeza maior do que qualquer outra coisa que a empresa já havia ganhado. Aquilo transformou os estúdios de Walt Disney. Todas as dívidas da empresa foram sanadas, funcionários importantes receberam bônus e tiveram seus contratos renovados. A empresa adquiriu um novo estúdio de última geração em Burbank, onde permanece até hoje. Um Oscar fez Walt Disney passar de mero famoso a celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de horas de filme, porém, em termos de negócios, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Qualquer coisa que seja enorme, lucrativa, famosa ou influente é o resultado de um evento de cauda, um evento distante entre milhares ou bilhões de outros eventos. E a maior parte da nossa atenção é desviada para as coisas enormes, lucrativas, famosas ou influentes. Quando a maior parte daquilo a que prestamos atenção é resultado de um evento de cauda, é fácil esquecer quão raros e poderosos eles são. Algumas indústrias movidas a eventos de cauda são óbvias, o capital de risco, por exemplo.
Se uma sociedade de capital de risco faz 50 investimentos, ela provavelmente espera que metade deles dê errado, que 10 se saiam muito bem e 1 ou 2 sejam maravilhas que respondam por 100% dos retornos do fundo. A Correlation Ventures já fez essas contas. Dos mais de 21 mil financiamentos de risco de 2004 a 2014, 65% perderam dinheiro, 2,5% tiveram um rendimento de 10 a 20 vezes, 1% obteve um retorno superior a 20 vezes. 0,5%, cerca de 100 das 21 mil empresas, tiveram um rendimento de 50 vezes ou mais. É daí que vem a maior parte dos retornos nesse setor. Muita gente pode pensar que é isso que torna o capital de risco tão arriscado, e todos que investem em sociedades de capital de risco estão cientes disso. A maioria das startups dá errado, e a gentileza do mundo só comporta alguns mega sucessos. Quem deseja retornos mais seguros, previsíveis e estáveis deve investir em grandes empresas de capital aberto. Pelo menos é assim que a maioria pensa, mas lembre-se de que a cauda orienta tudo. Ao longo do tempo, a distribuição do sucesso entre ações de grandes empresas não é tão diferente assim do capital de risco. A maioria das empresas de capital aberto fracassa, algumas se saem bem e outras se tornam vencedoras extraordinárias, respondendo pela maior parte dos retornos no mercado de ações. Certa vez, o JP Morgan publicou a distribuição de lucros da Russell 3000 Index, uma ampla coleção de empresas de capital aberto, desde 1980. 40% das ações que compõem a Russell perderam ao menos 70% do seu valor e jamais se recuperaram. Em termos reais, todo o retorno do índice veio de 7% das empresas que o compõem, que tiveram desempenho superior em pelo menos 2 desvios padrão. Esse é o tipo de coisa que você espera do capital de risco, mas foi o que aconteceu dentro de um índice diversificado e previsível. A sina da maioria das empresas de capital aberto não poupa nenhum setor. Mais da metade de todas as empresas de capital aberto de tecnologia e de telecomunicações perdem a maior parte do seu valor e nunca se recuperam. Mesmo entre empresas de serviços públicos, a taxa de fracasso é superior a 1 em 10. O interessante é que você precisa ter alcançado certo nível de sucesso para se tornar uma empresa de capital aberto e passar a integrar o Russell 3000. Ele é composto por empresas já estabelecidas, não por startups. E é mesmo assim a maioria da expectativa de vida medida em anos, e não em décadas. Vejamos, por exemplo, uma dessas empresas, a produtora Carolco, ex-integrante do Russell 3000 Index. A Carolco produziu alguns dos filmes de maior sucesso das décadas de 80 e 90, incluindo os 3 primeiros da série Rambo, O Exterminador do Futuro 2, Instinto Selvagem e O Vingador do Futuro. A empresa abriu seu capital em 1987. Foi um triunfo estrondoso e produziu sucesso atrás de sucesso. A receita gerada em 1991 foi de $500 bilhão, obtendo uma capitalização de mercado de 400 milhões. Muito dinheiro na época, sobretudo para um estúdio de cinema. E então, faliu. Os sucessos de bilheteria pararam, projetos de grande orçamento fracassaram e em meados da década de 90, a Carolco tinha ficado para trás. Ela decretou falência em 1996. As ações caíram a zero, uma perda catastrófica que 4 em cada 10 empresas de capital aberto experimentam em algum momento. A história da Carolco é digna de ser contada não por ser única, mas por ser corriqueira. Eis a parte mais importante disso. O Russell 3000 cresceu mais de 73 vezes desde 1980, um retorno espetacular. Isso sim é sucesso. 40% das empresas do índice efetivamente fracassaram, mas os 7% que tiveram um desempenho extremamente bom foram mais do que suficientes para compensar os fracassos. Da mesma forma de Hans Bergen, mas com a Microsoft e o Walmart em vez de Picasso e Matisse. Não apenas umas poucas empresas respondem pela maior parte de retorno de mercado, como há ainda mais eventos de cauda na dinâmica interna dessas empresas. A Apple foi responsável por quase 7% dos retornos do índice em 2018. Isso foi impulsionado sobretudo pelo iPhone, que, no universo dos equipamentos de tecnologia, é o mais de cauda possível. E quem está trabalhando nessas empresas? No Google, o percentual de contratação em relação ao volume de candidatos é de 0,2%. No Facebook, é de 0,1%. Na Apple, é de cerca de 2%.
Portanto, as pessoas que trabalham nesses projetos que geram retornos de cauda têm carreiras de cauda. A ideia de que algumas poucas coisas são responsáveis pela maior parte dos resultados não se aplica apenas às empresas na sua carteira de investimentos. Ela também é importante no seu próprio comportamento como investidor. Segundo Napoleão, um gênio militar, era um homem incapaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. A mesma coisa vale para os investimentos. A maioria dos conselhos financeiros trata de hoje, do que você deve fazer agora, de quais ações parecem boas compras hoje. Mas na maioria das vezes, o hoje não é tão importante. Ao longo da sua vida como investidor, as decisões que você toma hoje, amanhã ou na semana que vem não importam tanto quanto o que você faz durante o pequeno número de dias, provavelmente 1% do seu tempo, em que todos os outros ao seu redor estão enlouquecendo. Vejamos o que acontece se você economizasse $1 por mês de 1900 a 2019. Você poderia investir aquele $1 em qualquer bolsa de valores dos Estados Unidos todos os meses, faça chuva ou faça sol. Não importa se os economistas estão alardeando que há uma recessão a caminho ou que o mercado de ações vai despencar. Você simplesmente continua investindo. Vamos chamar a investidora que adota essa postura de Shu. No entanto, investir durante uma recessão pode ser assustador demais. Então, talvez você invista seu $1 no mercado de ações quando a economia não está em recessão. Venda tudo quando ela está em recessão e guarde o seu $1 mensal em dinheiro e invista tudo de volta no mercado de ações quando a recessão terminar. Vamos chamar este investimento de DIM. Ou talvez leve um tempo até que uma recessão o assuste e depois mais algum tempo para recuperar a confiança antes de voltar ao mercado. Você investe $1 em ações quando não há recessão, vende as ações 6 meses após o início de uma recessão e volta a investir 6 meses depois no fim dela. Chamaremos este investidor de Tom. Quanto dinheiro esses 3 investidores teriam ao fim desse período? Shu teria $435.551. Jim teria $257.386 e Tom teria $234.476. Shu venceria com folga. Foram 1.428 meses entre 1900 e 2019. Pouco mais de 300 deles sofreram recessões. Portanto, ao manter a calma quando a economia estava em recessão ou perto de uma, o que representa apenas 22% do tempo, Shu termina com quase 75% a mais que Jim e Tom. Para dar um exemplo mais recente, é provável que a forma como você se comportou enquanto investidor durante os meses no final de 2008 e início de 2009 tenha mais impacto sobre os seus rendimentos ao longo da vida do que tudo o que você fez entre 2000 e 2008. Existe uma piada entre pilotos de avião que diz que o emprego deles se resume a horas e horas de puro tédio pontuadas por momentos de terror profundo. A mesma coisa pode ser dita sobre investimentos. Seu sucesso como investidor será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror, não pelos anos passados no piloto automático. Uma boa definição de gênio investidor é a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. São as caudas que orientam tudo. E ao aceitar que são as caudas que orientam tudo nos negócios, nos investimentos e nas finanças, você percebe que é normal muitas coisas darem errado, quebrarem, fracassarem e despencarem. Se você for um bom comprador de ações, é provável que acerte em metade das ocasiões. Se for um bom líder nos negócios, talvez metade das suas ideias de produtos e de estratégias funcione. Se for um bom investidor, terá muitos anos bons, mas terá muitos ruins também. Se for um bom trabalhador, encontrará a empresa certa no tempo certo, depois de várias tentativas e erros. E isso se você for bom. Peter Lynch, um dos melhores investidores do nosso tempo. Se você for excelente neste negócio, acertará 6 vezes em cada 10 vezes, declarou certa vez. Há campos nos quais você precisa ser perfeito o tempo todo. Pilotar um avião, por exemplo. E há campos nos quais você deseja ser, pelo menos, muito bom quase o tempo todo. Um chefe de restaurante, digamos. Investimentos, negócios e finanças não são como esses campos. Uma coisa que aprendi com investidores e empresários é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro.
As pessoas mais admiráveis estão cheias de ideias pavorosas que frequentemente são postas em prática. A Amazon, por exemplo. É contraintuitivo pensar que o fracasso de um produto em uma grande empresa seria algo normal e recorrente. Você pensaria que o CEO deveria se desculpar com os acionistas. No entanto, logo após o lançamento desastroso do Fire Phone, o CEO Jeff Bezos disse: "Se você acha que esse foi um grande fracasso, saiba que no momento estamos trabalhando em fracassos bem maiores. Não estou brincando. Alguns deles farão o Fire Phone parecer bobagem." Para a Amazon, não é problema perder uma boa soma com o Fire Phone, porque isso será recompensado por coisas como o Amazon Web Services, que fatura dezenas de bilhões de dólares. O CEO da Netflix, Reed Hastings, uma vez anunciou que a empresa cancelaria diversas produções de grande orçamento. A declaração que ele deu foi: "Nossa taxa de acertos está alta demais nesse momento. Estou sempre pressionando a equipe de conteúdo. Temos que correr mais riscos, temos que tentar coisas mais improváveis, porque o certo é termos uma taxa de cancelamento mais alta no geral." Isso não é loucura nem irresponsabilidade. Isso é saber reconhecer de uma maneira bastante astuta que são as caudas que conduzem o sucesso. Para cada Amazon Prime ou Orange the New Black, você sabe, sem sombra de dúvida, que virão alguns fracassos. Parte da razão pela qual isso é contraintuitivo é porque na maioria dos setores vemos apenas o resultado, mas não as perdas sofridas que levaram ao produto final, que fez sucesso. O Chris Rock, que vejo na TV, é hilário, perfeito. O Chris Rock, que se apresenta em dezenas de pequenos clubes de comédia todos os anos, é razoável. Isso é normal. Nenhum gênio do humor é inteligente o bastante para saber se de antemão quais piadas vão funcionar. Todo grande comediante testa o seu material em pequenos clubes antes de usá-lo em espaços maiores. Um jornal traçou o perfil dessas sessões dos pequenos clubes. O texto descreve Rock folheando papéis com anotações e se atrapalhando com o material. "Vou ter que contar algumas dessas piadas", diz ele na metade da apresentação. "As piadas boas que vejo na Netflix são as caudas que foram surgindo em um universo de centenas de tentativas. Algo semelhante acontece nos investimentos. É fácil descobrir o patrimônio líquido de Warren Buffett e seu rendimento anual médio. Ou até mesmo os melhores e mais notáveis investimentos feitos pelo homem. Eles estão à vista de todos e é sobre eles que as pessoas falam. Porém, é muito mais difícil pensar todos os investimentos que ele fez ao longo da carreira. Ninguém fala sobre as escolhas ruins, os negócios fracassados e as más aquisições. No entanto, essa é uma grande parte da história de Buffett. É o outro lado dos retornos orientados pela cauda. Quando prestamos atenção especial aos sucessos de um modelo de comportamento, ignoramos que os seus ganhos vieram de uma pequena porcentagem das suas ações. Isso faz com que as pessoas prestem muita atenção nas suas próprias falhas, perdas e contratempos e nos deem a sensação de que estamos fazendo algo errado. Contudo, é possível que estejamos errados ou apenas meio certos na mesma medida em que os mestres estão. Eles podem ter estado mais certos quando estavam certos, mas também podem ter estado errados com a mesma frequência que você. O que importa não é estar certo ou errado, mas o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e o quanto você perde quando está errado. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Existem 100 bilhões de planetas em nossa galáxia e, até onde sabemos, só há vida inteligente em um deles. O fato de você estar lendo este livro é o resultado da cauda mais longa que você pode imaginar. Isso é algo que deveria nos deixar felizes. A seguir, vamos ver como o dinheiro pode deixá-lo ainda mais feliz. Capítulo 7. Liberdade. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer: "Eu posso fazer o que eu quiser." As pessoas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes. Felicidade é um assunto delicado porque é diferente para cada um. Porém, se existe um denominador comum na felicidade, um combustível universal da alegria, é o fato de que as pessoas querem ter o controle sobre a própria vida. A possibilidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que quiser, não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Angus Campbell foi um psicólogo que trabalhou na Universidade de Michigan.
Nascido em 1910, realizou sua pesquisa durante uma época em que a psicologia se concentrava esmagadoramente em distúrbios que afetavam de forma negativa a vida das pessoas, transtornos como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Campbell queria saber o que deixava as pessoas felizes. Seu livro, O Bem-Estar nos Estados Unidos, em tradução livre, publicado em 1981, começa afirmando que as pessoas em geral eram mais felizes do que a maioria dos psicólogos presumia. No entanto, algumas estavam se saindo melhor do que outras nisso. E o que as diferenciava não era obrigatoriamente o nível de renda, o local em que moravam ou o grau de instrução, porque muita gente em cada uma dessas categorias era cronicamente infeliz. O mais poderoso denominador comum da felicidade era simples. Campbell o resumiu da seguinte maneira: ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é um indicador mais confiável de sentimentos positivos de bem-estar do que qualquer uma das condições objetivas de vida a que costumamos prestar atenção. Mais do que o seu salário, mais do que o tamanho da sua casa, mais do que o prestígio do seu trabalho. Poder fazer o que se quer, quando se quer, com as pessoas com que se quer, é a maior variável de estilo de vida que proporciona felicidade às pessoas. O grande valor intrínseco do dinheiro, e nunca é demais repetir isso, é a capacidade que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo. A capacidade de obter, pouco a pouco, um nível de independência e de autonomia que vem de ativos não gastos e que nos proporcionam maior controle sobre o que e quando podemos fazer. Um pequeno volume de riqueza significa a possibilidade de tirar alguns dias de folga do trabalho quando ficamos doentes, sem que isso prejudique as contas. Conquistar essa capacidade é algo inestimável. Um pouco de riqueza a mais significa poder esperar por uma boa vaga de emprego após uma demissão, em vez de ter que aceitar a primeira que aparecer. Isso pode mudar uma vida. Um fundo de emergência para 6 meses de despesas significa não ter medo do seu chefe, porque você sabe que não vai ficar desamparado se precisar de algum tempo para encontrar um novo emprego. Ter ainda mais significa a capacidade de poder aceitar um cargo com um salário menor, mas com um horário flexível, talvez mais perto de casa. Ou ser capaz de enfrentar uma emergência de saúde sem o fardo extra de ter que pensar em como pagar pelas despesas médicas. Por fim, há a possibilidade de se aposentar quando quiser, antes da idade mínima. Usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha proporciona um estilo de vida com o qual pouquíssimos itens de luxo podem competir. Durante a faculdade, eu queria ser banqueiro de investimentos. O motivo era um só. A carreira dava muito dinheiro. Era essa a minha única motivação e eu tinha 100% de certeza de que ela me deixaria feliz. Durante as férias do meu primeiro ano, consegui um estágio em um banco de investimentos em Los Angeles e me senti como se tivesse ganhado na loteria das carreiras. Era tudo o que eu sempre quis. No primeiro dia de trabalho, percebi por que os banqueiros de investimento ganham bem. Eles trabalham muito mais horas do que eu acreditava que um ser humano conseguiria suportar. Na verdade, a maioria não consegue. Voltar para casa antes da meia-noite era considerado um luxo e havia um ditado no escritório: se você não vier trabalhar no sábado, nem se preocupe em voltar no domingo. O trabalho era intelectualmente estimulante, com um bom salário e fazia-me me sentir importante. Porém, cada segundo do meu tempo estava atrelado às exigências do meu chefe, o que bastou para transformar aquilo em uma das experiências mais desesperadoras da minha vida. Era para ter sido um estágio de 4 meses. Fiquei só 1 mês. O mais difícil nisso tudo é que eu adorava o trabalho e queria dar o meu melhor. Mas fazer algo que você ama sobre um cronograma do qual você não tem controle algum pode provocar a mesma sensação de fazer algo que você odeia. Existe um nome para esse sentimento: reatância psicológica. Um professor de marketing da Universidade da Pensilvânia resumiu bem esse conceito. As pessoas gostam de se sentir no controle, de ficarem sentadas no banco do motorista. Quando tentamos obrigá-las a fazer algo, elas se sentem impotentes. Em vez de terem a sensação de que fizeram elas mesmas a escolha, ficam com a impressão de que essa escolha foi feita por outra pessoa. E assim, elas dizem não ou fazem outra coisa, mesmo quando de início poderiam ter concordado com aquilo de bom grado. Quando você aceita que essa afirmação é verdadeira, percebe que alinhar o dinheiro em direção a uma vida que permita que você faça o que quiser, quando quiser, com quem quiser e onde quiser, pelo tempo que quiser, tem um retorno incrível.
Derek Sivers, um empresário de sucesso, certa vez escreveu sobre um amigo que lhe pediu para contar a história de como ele ficou rico. Eu tinha um emprego em Manhattan com um salário de $20.000 por ano, o equivalente a um salário mínimo. Eu nunca comia fora e nunca pegava táxi. Meu custo de vida era de cerca de $1.000 por mês e eu estava ganhando 1.800. Fiz isso por 2 anos e economizei $12.000. Eu tinha 22 anos. Eu sabia que assim que conseguisse os $12.000, poderia largar meu emprego e me dedicar à música em tempo integral. Sabia também que poderia conseguir alguns shows por mês para cobrir meu custo de vida. Logo eu estava livre. Saí daquele emprego no mês seguinte e nunca mais tive um emprego. Quando acabei de contar essa história para um amigo, ele ficou esperando por mais. Eu disse que não havia mais, que tinha terminado. Ele insistiu. Tá, mas e quando você vendeu a sua empresa? Eu respondi que aquilo não tinha feito uma grande diferença na minha vida. Era só mais um dinheiro no banco. A diferença real aconteceu quando eu tinha 22 anos. Os Estados Unidos são o país mais rico da história, mas há poucas evidências de que seus cidadãos sejam mais felizes hoje do que eram na década de 1950, quando a riqueza e a renda eram bem mais baixas, mesmo tirando a média e ajustando pela inflação. Uma pesquisa realizada em 2019 pela Gallup, com 150 mil pessoas de 140 países, descobriu que cerca de 45% dos americanos disseram ter sentido muita preocupação no dia anterior. A média global era de 39%. 55% dos americanos disseram que sentiram muito estresse no dia anterior. No resto do mundo, 35% das pessoas disseram o mesmo. Parte disso se deve ao fato de que usamos nossa grande riqueza para comprar coisas maiores e melhores. No entanto, simultaneamente, abrimos mão de ter mais controle sobre o nosso tempo. Na melhor das hipóteses, uma coisa anula a outra. A renda familiar média ajustada pela inflação era de $29.000 em 1955. Em 2019, havia passado para pouco mais de 62 mil. Por um lado, usamos essa riqueza para viver uma vida com que poucos americanos dos anos 50 podiam sonhar, mesmo para uma família de classe média. A casa americana média aumentou de 90 metros quadrados em 1950 para 225 metros quadrados em 2018. A nova casa americana média tem hoje mais banheiros que moradores. Nossos carros são mais rápidos e eficientes. Nossas TVs são mais baratas e oferecem melhor definição de imagem. No entanto, isso mal parece um progresso quando analisamos o que aconteceu ao nosso tempo, e a razão, em grande parte, tem a ver com o tipo de trabalho que muitos de nós temos agora. John Rockefeller foi um dos empresários mais bem-sucedidos da história. Ele também era um recluso e passava a maior parte do seu tempo sozinho. Quase nunca falava, tornando-se deliberadamente inacessível e permanecendo calado quando alguém se dirigia a ele. Um operário de uma das refinarias que vez ou outra conseguia a atenção de Rockefeller, certa vez comentou: "Ele deixa todo mundo falar enquanto fica lá sentado sem dizer nada." Quando questionado sobre o seu silêncio durante as reuniões, Rockefeller com frequência recitava um poema. Uma coruja velha e sábia em um carvalho vivia. Quanto menos falava, mais ela ouvia. Quanto menos falava, mais ela via. Se fossem todos como a ave sábia, que bom que seria. Rockefeller era um sujeito esquisito, mas ele descobriu algo que agora se aplica a dezenas de milhões de trabalhadores. O trabalho dele não era perfurar poços, carregar trens ou transportar barris. Era pensar e tomar boas decisões. O produto de Rockefeller, o que ele tinha a oferecer, não era o que ele fazia com as próprias mãos ou com as palavras, era o que ele resolvia dentro da própria cabeça. Portanto, era isso que ele dedicava a maior parte do seu tempo e a sua energia. Apesar de ficar sentado em silêncio durante a maior parte do dia, algo que poderia parecer tempo livre ou lazer para a maioria das pessoas, dentro da cabeça dele estava sempre trabalhando, pensando em soluções para os problemas. Isso era único para sua época. Quase todos os empregos dos contemporâneos de Rockefeller eram de trabalhos manuais. Em 1870, 46% dos empregos estavam na agricultura e 35% no artesanato ou na indústria, de acordo com o economista Robert Gordon. Poucas profissões dependiam do cérebro de um trabalhador. Não se pensava, se labutava sem parar, e o fruto dessa labuta era algo visível e tangível. Hoje, isso se inverteu.
38% dos empregos são designados como gerentes, supervisores e profissionais. São cargos que envolvem tomar decisões. Outros 41% são empregos do setor de serviços, que muitas vezes dependem de pensamentos e ações em igual medida. A proporção de pessoas com empregos mais semelhantes ao de Rockefeller do que ao de um operário típico dos anos 50 aumentou, o que significa que nossos dias não terminam quando batemos o ponto e vamos embora da fábrica. Estamos sempre trabalhando nas nossas cabeças, o que significa que parece que o trabalho não acaba nunca. Se o seu trabalho é montar carros, não há muito o que ser feito quando você não está na linha de montagem. Você se desliga do trabalho e se deixa as ferramentas na fábrica. Porém, se o seu trabalho é criar uma campanha de marketing, um trabalho baseado em pensamento e decisão, sua ferramenta é a sua cabeça, que está sempre com você. Ao voltar para casa, ao preparar o jantar, ao colocar seus filhos para dormir e ao acordar, ansioso às 3 da manhã. Talvez você trabalhe menos horas do que em 1950, mas a sensação é de estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em um texto publicado na revista The Athletic, o jornalista Derek Thompson descreveu o fenômeno da seguinte forma: se o equipamento operacional do século XXI é um dispositivo portátil, isso significa que o espaço de trabalho não é mais a fábrica, é o dia a dia em si. A tecnologia levou as ferramentas de produtividade para além do escritório. Graças aos laptops e aos smartphones, que são dispositivos portáteis de criação de mídia de todo tipo, a maioria dos indivíduos que exercem atividades intelectuais pode, em tese, produzir da mesma forma as suas atividades às 2 horas da tarde no escritório principal, às 2 horas da manhã em um espaço de coworking no Japão ou à meia-noite no sofá de casa. Em comparação com as gerações anteriores, o controle sobre o próprio tempo caiu. E uma vez que o controle sobre o próprio tempo é fator determinante para a felicidade, não surpreende que as pessoas não se sintam mais felizes, embora estejam, em média, mais ricas do que nunca. O que fazer em relação a isso? Não é um problema fácil de resolver, porque cada pessoa é diferente. O primeiro passo é simplesmente o que proporciona felicidade a quase todo mundo e o que não proporciona. Em seu livro 30 lições de vida, em tradução livre, o gerontologista Carl entrevistou 1.000 idosos nos Estados Unidos em busca das lições mais importantes que eles haviam aprendido em décadas de experiência. O autor escreveu: ninguém, nenhuma única pessoa entre 1.000, disse que para ser feliz é preciso trabalhar o máximo que puder para ganhar dinheiro e comprar tudo o que deseja. Ninguém, nenhuma única pessoa, disse que é importante ser ao menos tão rico quanto as pessoas ao seu redor, nem que é sinal de sucesso se você tiver mais do que elas. Ninguém, nenhuma única pessoa, disse que é preciso escolher a carreira com base no quanto você espera que sejam os seus rendimentos. O que eles valorizavam eram as coisas como boas amizades, fazer parte de algo maior e passar tempo com os filhos. Seus filhos não querem o seu dinheiro ou o que o seu dinheiro compra. Eles querem você. Mais especificamente, eles querem que você esteja com eles. Escreveu Palmer, que diz isso são boas pessoas e já passaram por tudo. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Agora, um breve capítulo sobre um dos menores dividendos que o dinheiro pode pagar. Capítulo 8. O paradoxo do dono do carro. Ninguém liga para suas posses tanto quanto você. A melhor parte de ser manobrista é poder dirigir alguns dos carros mais legais que existem. Os hóspedes chegavam nas suas Ferraris, Lamborghinis e a frota mais aristocrata possível. Eu sonhava em ter um daqueles carros, porque eles mandavam um sinal claro para as pessoas de que você é bem-sucedido, de que é inteligente, rico, de que tem bom gosto, de que é importante. Olha só para mim. O irônico é que eu quase nunca olhava para eles, os motoristas. Quando você vê alguém dirigindo um carro bacana, raramente pensa: uau, o cara que dirige aquele carro é demais. Em vez disso, você pensa: uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas achariam que eu sou demais. De forma subconsciente ou não, é assim que as pessoas pensam. Há um paradoxo aqui. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas. Contudo, na realidade, esses outros muitas vezes se esquecem de admirar você, não porque não achem que a riqueza seja admirável, mas porque usam a sua riqueza como referência para o próprio desejo de serem amados e admirados.
A carta que escrevi quando meu filho nasceu dizia: Você pode achar que deseja ter um carro caro, um relógio chique e uma casa enorme. Mas escute o que te digo. Você não quer. O que você quer é o respeito e a admiração dos outros, e você acha que ter essas coisas caras trará isso. Quase nunca traz, principalmente das pessoas que você deseja que o respeitem e o admirem. Aprendi isso quando era manobrista e comecei a refletir sobre todas aquelas pessoas que chegavam ao hotel nas suas Ferraris e me viam babar em cima delas. Muita gente devia babar em todos os lugares a que os motoristas iam com aqueles carrões, e tenho certeza de que eles adoravam isso. Tenho certeza de que se sentiam admirados. Mas será que sabiam que eu não ligava para eles, que nem mesmo os notava? Será que sabiam que eu só estava admirando o carro e me imaginando através do volante? Eles compraram uma Ferrari pensando que isso lhes traria admiração, sem perceber que eu e provavelmente todo mundo que fiquei impressionado com o carro não pensei um único segundo neles, os indivíduos que estavam dirigindo esses automóveis. Essa mesma ideia se aplica a quem vive em casas enormes, com quase toda certeza. Joias e roupas? Sim. Meu objetivo aqui não é fazer você desistir da busca por riqueza, nem dos carros sofisticados. Eu gosto das duas coisas. É admitir que as pessoas em geral desejam ser respeitadas e admiradas pelos outros, mas que usar dinheiro para comprar coisas chiques pode render menos respeito e admiração do que você imagina. Se o respeito e a admiração são o seu objetivo, tome cuidado com a forma como você corre atrás deles. Humildade, gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que o motor de carro. No entanto, o assunto Ferrari ainda não acabou. Vou contar outra história sobre o paradoxo dos carros de luxo no próximo capítulo. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Quando se trata de dinheiro, existem muitos aspectos irônicos. Um dos principais é: fortuna é aquilo que você não vê. Minha experiência como manobrista se deu em meados dos anos 2000, em Los Angeles, quando a ostentação material só não era mais importante do que respirar. Se você visse uma Ferrari pela rua, presumia que o dono do carro era rico, mesmo que não prestasse muita atenção nele. Contudo, ao conhecer algumas daquelas pessoas, percebi que nem sempre era o caso. Muitas eram pessoas de sucesso relativo que haviam gastado um grande percentual do contra-cheque delas em um veículo. Eu me lembro de um sujeito que vou chamar de Roger. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Eu não fazia ideia de qual era o seu trabalho, mas ele dirigia um Porsche, o que era suficiente para que as pessoas tirassem as suas próprias conclusões. Então, um dia, Roger chegou dirigindo um Honda velho. O mesmo se deu na semana seguinte e na outra. "O que aconteceu com o Porsche?" perguntei. Ele respondeu que o veículo fora tomado por falta de pagamento das prestações. Não havia uma gota de constrangimento ali. Ele respondeu como se estivesse passando para a próxima jogada do jogo. Alguém que dirige um carro de $100.000 pode até ter uma fortuna, só que o único dado que você tem sobre essa pessoa e sobre essa fortuna é que ela tem $100.000 a menos do que tinha antes de comprar o carro, ou $100.000 a mais de dívidas. Isso é tudo que você sabe sobre ela. Temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos, porque essa é a informação que está diante de nós. Não temos como ver as contas bancárias ou os recibos da imobiliária. Portanto, contamos com a aparência para aliviar ou avaliar o sucesso financeiro alheio, carros, casas, fotos no Instagram. O capitalismo moderno fez com que o hábito de fingir até conseguir se tornasse uma ótima fonte de negócios. A verdade, no entanto, é que a fortuna é aquilo que você não vê. Fortuna são os carros de luxo não adquiridos, os diamantes não comprados, os relógios não usados, as roupas deixadas nas araras e o assento na primeira classe recusado. Fortuna são os ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas. Não é assim que costumamos pensar sobre o que é fortuna, porque não temos como contextualizar o que não vemos. A cantora Rihanna quase foi à falência depois de gastar em excesso e então processou o seu consultor financeiro. O conselheiro respondeu: "Não era óbvio para ela que se você gasta o seu dinheiro com coisas, vai acabar com as coisas e sem o dinheiro?" Sinta-se à vontade para rir, mas a resposta é não. Isso não é óbvio para as pessoas. Quando elas dizem que querem ser milionárias, talvez estejam dizendo, na verdade, que gostariam de gastar $1 milhão.
E isso é literalmente o oposto de ser milionário. O investidor Bill Mann escreveu certa vez: não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas. No entanto, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. Simples assim. É um ótimo conselho, mas talvez não vá direto ao ponto. A única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem. Essa não é apenas a única forma, como também é a própria definição de fortuna em si. No entanto, devemos ter cuidado na hora de fazer a distinção entre fortuna e riqueza. Isso vai além da semântica. Ignorar essa distinção provoca inúmeras decisões financeiras imprudentes. Riqueza tem a ver com o rendimento atual. Provavelmente, alguém que dirige um carro de $100.000 é rico, porque mesmo que a pessoa tenha financiado o veículo, é preciso um certo nível de rendimentos para pagar as prestações. A mesma coisa vale para quem mora em casas enormes. Não é difícil identificar pessoas ricas, elas com frequência se esforçam para serem notadas. Já a fortuna é algo escondido, é a receita não gasta, é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opção, flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz hoje. Dieta e exercício oferecem uma analogia útil aqui. Perder peso é notoriamente difícil, mesmo para quem pratica muito exercício. No livro Corpo, um guia para usuários, o autor Bill Bryson explica por quê. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que as pessoas costumam superestimar em 4 vezes o número de calorias queimadas em uma sessão de exercícios. Elas também consomem, em média, cerca de 2 vezes mais calorias do que as que acabaram de queimar. Portanto, você pode jogar fora bem rápido o resultado de bastante exercício ao comer muito, e a maioria de nós faz isso. Praticar exercício é como ser rico. Você pensa: eu me esforcei, agora mereço uma bela refeição. Fortuna é recusar aquela refeição deliciosa e, de fato, queimar calorias. Fazer isso é difícil, requer autocontrole, mas gera um resultado da diferença entre o que você poderia fazer e o que você opta por fazer, que vai se acumulando ao longo do tempo. O problema para muita gente é que é difícil encontrar modelos de riqueza. No entanto, é mais fácil encontrar pessoas que tentam e tenham fortunas, porque, por definição, o sucesso delas está mais escondido. É claro que há pessoas que possuem fortunas e ao mesmo tempo gastam muito dinheiro. Mesmo nesses casos, no entanto, o que vemos é a riqueza delas, não a fortuna. Vemos os carros que elas decidiram comprar e talvez as escolas em que escolheram matricular os filhos. Não vemos as poupanças, os planos de previdência ou as carteiras de investimento. Vemos as casas que elas compraram, não as que poderiam ter comprado se tivessem passado do limite. O perigo aqui é que acredito que as pessoas, no fundo, desejam ter a fortuna, mas elas querem ter a liberdade e flexibilidade, que é o que os ativos financeiros ainda não gastos podem proporcionar. Contudo, está tão arraigada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna. E como não conseguimos enxergá-la, é difícil aprender sobre ela. As pessoas são boas em aprender por imitação, mas a natureza oculta das fortunas torna difícil imitar os outros e aprender com as decisões deles. Depois de morto, Ronald Read se tornou um modelo financeiro para muita gente. Ele foi celebrado pela mídia e louvado nas redes sociais. Mas ele não foi o modelo financeiro de ninguém enquanto estava vivo, porque cada centavo da riqueza dele estava escondido até mesmo daqueles que o conheciam. Imagine como seria difícil virar escritor se você não pudesse ler as obras dos grandes autores. Quem seria sua inspiração? Quem você admiraria? Quais truques e dicas sutis iria adotar? Uma coisa que já é árdua se tornaria ainda mais difícil. É complicado aprender com o que não se pode ver. Isso ajuda a explicar por que muita gente tem dificuldade em acumular fortuna. O mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que na verdade possuem fortunas, e de pessoas que parecem ricas, mas que na verdade vivem no fio da navalha. Tenha isso em mente ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos. Mas, se fortuna é aquilo que você não gasta, de que ela serve? Bem, permita-me convencê-lo a guardar dinheiro.